Nesta festa da posse do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, eu vou me fixar somente no Bolsonaro, no Lula e nos ex-presidentes que estiveram ali presentes. Por quê? Porque isso é muito significativo do ponto de vista tanto para a democracia como para a nossa soberania e o próprio desenvolvimento político deste país. Nós temos aqui nessa imagem o presidente Bolsonaro ali sorridente ao lado de seu pretenso inimigo figardal, o Alexandre de Moraes, o homenageado, né, do dia. E aqui embaixo os ex-presidentes, começando com a Dilma Rousseff, depois vem o José Sarney, depois o Lula e em seguida o Temer. E aí a Dilma, a gente vê lá, a Dilma que veio lá com um terninho bem moderno e que a rejuvenescia bastante, né, nos seus quase 75 anos. A Dilma deve ter observado, olha que festa bonita, tão grandiosa para a democracia. Por que é que não fizeram uma festa dessa quando o meu mandato foi ali retirado violentamente num golpe parlamentar? Onde estava o Supremo? Onde estava o TSE, não é? Porque ela tinha sido elegida democraticamente. E aí também ter feito a seguinte pergunta: logo eu, que fui caçada por corrupção e depois demonstrei que não era corrupta, ao ponto de estava hoje, por exemplo, o meu apartamento, o seu pequeno apartamento lá em Porto Alegre, e é só isso que eu tenho de posses. Então, como é que eu sou corrupta? E por que que não salvaram? Por que que não fizeram essa festa para a democracia, em defesa da democracia, quando o meu mandato foi surrupiado? O Lula, não é, que está depois aqui do Sarney, o Lula também já ali demonstrando os seus quase 77 anos, o Lula foi preso 584 dias. E preso por quê? Foi justamente, terminou seu mandato com dos maiores índices de popularidade, chegou a bater os 70%, né? E fez um governo, não diria de união nacional, mas um governo em que não havia tanto ódio, não havia tanta polarização, inclusive entre as famílias. O Lula, ele costumava dizer naquelas crises violentas, como a de 2008, a crise econômica mundial, dizia assim, não, isso aqui é uma marolinha, a gente cuida disso aqui. Mas mesmo assim estava lá o Lula na posse do Alexandre de Moraes. E o Lula nomeou também ministros. Os dois, na verdade, nomearam, tanto o Lula quanto a Dilma, quase a metade ou mais da metade do Supremo. No entanto, todos os seus nomeados se voltaram contra a Dilma e contra o Lula naqueles processos terríveis. Porque, aí eu me pergunto, e até tem uma resposta, porque estava todo mundo encabrestado pela Lava Jato. E não era só o Supremo, nem só o TSE, mas também a mídia, o Congresso Nacional, o Exército, todas as instituições brasileiras. E aí a gente tem o presidente Bolsonaro lá em cima, né? Como eu disse, sorridente no início, depois ele ficou sério e não aplaudiu o discurso do Alexandre de Moraes, que foi várias palavras, várias páginas contra o próprio Bolsonaro, ainda que não o citasse nominalmente. Esta informalidade inicial do Bolsonaro com o Moraes levou a jornalista Monalisa Perrone da CNN a fazer uma observação muito interessante.
Bolsonaro e Moraes estão no seguinte clima. Edu, solta, por favor. É uma forma muito peculiar de benigna interferência do destino em nossa história recente. Pois é, gente, quem estava discursando... Dá para botar de novo, Edu, por gentileza? Quem estava discursando ali era o corregedor eleitoral. Mais tarde, porém, o Bolsonaro, que aguentou estoicamente as críticas ali feitas a ele não só pelo Alexandre de Moraes, mas como praticamente todos os oradores, inclusive o corregedor eleitoral, ele ficou sério, né? Enquanto todo mundo aplaudia, olha como é que estava o Bolsonaro. E a jornalista Perrone voltou a insistir. Um dos momentos, na verdade, foram pelo menos 3, mas a gente separou um, em que o presidente não aplaude o discurso de Alexandre de Moraes, discurso esse que foi bem enfático ali contra as notícias falsas, também contra a campanha de ódio e muitos, 100% a favor da liberdade de expressão. Esse foi o momento em que todo mundo então olha para Alexandre de Moraes, depois aplaude, o presidente Bolsonaro não dirige nem o rosto. Na verdade, eu achei que o Bolsonaro iria romper ali o protocolo, ia cumprimentar o Lula, a Dilma, o Temer e o próprio Sarney. E com aquele gesto que parecia assim generoso, magnânimo, ele poderia polir um pouco daquela sua imagem, né? E daquela sua insistência contra a urna eletrônica e contra o Tribunal Superior Eleitoral, para não falar na pessoa física do novo presidente, o Alexandre de Moraes. Mas não, o Bolsonaro se sentiu um pouco constrangido pela rigidez do protocolo, ou ele realmente não teve essa ideia, né, de magnanimidade para passar neste momento em que o país tanto precisa de uma certa composição, de uma certa reconciliação, inclusive entre os políticos, não é? Porque ali estava a imagem do próprio Bolsonaro com o Alexandre Moraes, ali muito à vontade. E enquanto a gente vê na imprensa, quando os dois ficam ali se atacando um ao outro, já o Lula, que parece não guardar rancores, né? Apesar de ter sido ali objeto, vítima, inclusive, de muita ingratidão dos próprios ministros que ele indicou, ele foi lá, se soltou e começou a conversar, a abraçar, inclusive a beijar o ex-ministro Pertence, né? O Sepúlveda Pertence, como a gente vai ver aqui nessa passagem aqui. No fundo está a presidente do PT, a senadora e deputada Gleisi Hoffmann. A Dilma também parecia muito à vontade, ela que tem fama de carrancuda, só ficou ali meio constrangida com a presença do Temer, o seu vice, aquele mesmo vice que a havia traído e conspirado contra ela e tomou seu lugar na presidência da República, lá ficando 2 anos. Mas a Dilma estava lá, ela queria conversar também, estava bem radiante, inclusive. Ali, na ocasião, parece que os dois, nem a Dilma nem o Temer, se falaram e